Pai. Graças e paz, irmãos, estamos mais uma vez iniciando a nossa série de estudo, dando continuidade à nossa série de estudo sobre o neopentecostalismo. Hoje nós examinaremos a Igreja Mundial do Poder de Deus. E antes de entrarmos precisamente na análise da fundação, a estrutura, funcionamento, bem como a teologia da Igreja Mundial do Poder de Deus, vamos fazer uma leitura que se encontra em Gálatas, no capítulo de número 1, o versículo de número 8 ao versículo de número 9. Gálatas, capítulo 1, verso de número 8 ao versículo de número 9, que diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Hoje, então, como eu tinha dito logo no início, iremos estar estudando um pouco sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu estou me baseando em algumas fontes, uma delas é a dissertação de mestrado do doutorado, né? É uma tese de doutorado de Ricardo Bitum. O nome da tese de doutorado dele é Igreja Mundial do Poder de Deus, Rupturas e Continuidades no Campo Religioso Neopentecostal. Essa eu estou utilizando como a principal fonte de pesquisa, mas pesquisei em alguns sites na internet, como as revistas que a gente tem semanais, como Isto É, a Folha de São Paulo, o próprio site da Igreja Mundial do Poder de Deus, Wikipedia, enfim. Pesquisei em algumas outras fontes que tem na internet, porque até onde eu sei não tem livro escrito precisamente sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Seja como for, essas são algumas das minhas fontes de pesquisa. Então, a gente quando fala da Igreja Mundial do Poder de Deus, a semelhança da Igreja Internacional da Graça e a semelhança da Igreja Universal do Reino de Deus, falar dessas igrejas é necessariamente pensar na liderança dessa igreja. Falar da história da Igreja Universal é falar da história de Edir Macedo. Falar da Igreja Internacional da Graça é, em alguma medida, falar da história do missionário R.R. Soares. A história dessas pessoas se confunde com a história da própria denominação. Porque, como a gente viu lá no início, quando a gente falou sobre alguns aspectos do neopentecostalismo, entre esses aspectos, embora não seja um aspecto que, se não houver, não há neopentecostalismo, mas fica muito evidente nas igrejas neopentecostais, de modo mais geral, essa ideia personalista que existe nas igrejas neopentecostais. Ou seja, há um personagem principal do qual a determinada igreja gira em torno desse personagem. Como eu disse, a Igreja Internacional da Graça é assim, a Igreja Universal é assim, e a igreja que nós iremos estudar agora, a Igreja Mundial do Poder de Deus, também é assim. Ela gira em torno de um personagem que acredito que todos vocês devem conhecer, que é o apóstolo Valdemiro Santiago. Vamos começar logo com uma citação do apóstolo, ou auto-intitulado apóstolo, que diz o seguinte: a mão de Deus está aqui. Aqui as coisas funcionam. Se não acontecer, eu rasgo a minha Bíblia. Deus tem duas opções: ou ele faz, ou ele faz. Veja que o apóstolo ele é bem desenvolto nas suas orações. Dos personagens que a gente estudou até aqui, um pouco sobre Edir Macedo e a sua igreja, um pouco sobre R.R. Soares e agora sobre Valdemiro Santiago, a gente vai perceber que Valdemiro Santiago, ele é dos três o mais performático. Você vai ver que ele é o mais espalhafatoso, ele é o mais, na linguagem que a gente costuma mais comentar, assim, informalmente, é o mais bandeiroso. Ele gosta de aparecer, ele gosta de gesticular, de estar no meio da multidão, usar roupas extravagantes, enfim. E a gente vai ver que, no decorrer desse estudo, isso se faz realidade no seu modo de lidar com o culto e outras questões.
Então, o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é Valdemiro Santiago, a gente vai dividir a estrutura do nosso estudo, como a gente veio dividindo na Igreja Internacional da Graça. A gente vai falar sobre a história antecedente à fundação da Igreja Mundial do Poder de Deus. A gente vai falar posteriormente sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, estrutura e funcionamento. E por último, nós encerraremos sobre os ensinos heréticos da Igreja Mundial do Poder de Deus. O nome do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus é Valdemiro Santiago de Oliveira, que nasceu em 1963. Nasceu em Cisneiros, distrito de Palma, Minas Gerais. É casado com Francileia de Oliveira, com quem tem 2 filhas, Raquel e Juliana Santiago. É interessante que o bispo, ou auto-intitulado apóstolo, ele, assim como ocorre com outros líderes do neopentecostalismo, ele costuma inserir a sua família dentro do ministério. E mais uma vez, lá na frente a gente vai ver como as suas filhas, bem como a sua própria mulher, é inserida também dentro desse ministério que ele criou. Veio de um lar católico não praticante, perdeu a sua mãe quando ainda era jovem. Ele tinha 12 anos de idade. É interessante que quando a sua mãe morre, ele vai morar com seu irmão mais velho em outra cidade, e ele diz que mais ou menos com 14 anos, ele deixa a casa do seu irmão, foge para morar na rua, se envolve com drogas e com bebedice, com prostituição, enfim, estava entregue ao mundo. Entretanto, passar um tempo da vida do próprio Valdemiro Santiago, 2 anos depois dele ter abandonado a casa do seu irmão, ele diz que teve o seu momento de conversão ao tornar-se participante, daí então, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz que naquela época ele era uma pessoa que trabalhava como pedreiro, mas ninguém ligava para ele, vivia jogado pelo meio da rua, e o pastor da Igreja Universal foi lá e deu uma oportunidade a ele, e ele se sentiu impactado, e dali em diante ele tornou-se membro então, ou participante da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz que aquilo ali foi um momento muito transformador na vida dele, porque ninguém ligava para ele. Vem um pastor, fala com ele, dá uma palavra para ele, dá a oportunidade para que ele seja inserido na igreja, que ele pregue a palavra. Então ele se sentiu muito, vamos dizer assim, útil diante daquilo que ele estava vivendo, uma vida que ninguém ligava para nada, nem ninguém ligava para ele, nem ele ligava para a família que ainda tinha, estava jogado pelo meio da rua. Então aquilo ali, ele disse que foi o momento da conversão dele, aos 16 anos de idade. Entretanto, ainda no seu início de conversão, ele teve uma experiência que ele disse que foi marcante para a sua vida ministerial. Ele teve a sua primeira experiência de curandeiro em um hospital ao visitar uma pessoa paralítica. É interessante que ele relata isso. E ele diz que foi ao hospital visitar uma pessoa que estava doente, e ele não sabia se aquela pessoa ela era paralítica ou não. Ele achava que, na verdade, aquela pessoa era alguém que estava com algum problema médico, que estava por alguma razão um período sem andar. Mas ele disse que orou pelaquela pessoa, e no final da oração ele diz que mandou aquela pessoa, olha, se levante um pouquinho, ainda meio constrangido, com medo que o pessoal reclamasse, porque aquela pessoa estava doente, imaginava ele e não podia se levantar. Ele disse, levante um pouquinho, e aquela mulher conseguiu levantar, para espanto e choro da própria família e das enfermeiras que estavam cuidando daquele caso. E naquele dia ele se tocou dizendo, não é que Deus me ungiu
para fazer curas e milagres, e a partir dali ele começa a ter então cada vez mais convicção de que ele foi chamado para o sagrado ministério na Igreja Universal do Reino de Deus. Ali houve mais uma virada, se não a mais importante, uma das mais importantes para o seu próprio ministério, que foi acreditar a partir dali que Deus o tinha ungido com a unção da cura. Em seguida, o bispo, que passou um certo tempo na Igreja Universal, ele, ainda não bispo, torna-se membro da igreja, passa por todos aqueles requisitos estruturais que há nas igrejas neopentecostais, torna-se obreiro, depois torna-se pastor, líder regional, missionário na África, enfim. Ele passa por uma série de hierarquia dentro da Igreja Universal, até chegar ao cargo de bispo, e ser considerado um dos conselheiros da Igreja Universal do Reino de Deus, um dos cargos de confiança do bispo maior da Igreja Universal, que é Edir Macedo. Então ele passa por essas etapas e chega a ganhar a confiança do próprio Edir Macedo. Em suas entrevistas e em seus livros, ele costuma contar a história que, de fato, ele era muito próximo de Edir Macedo, ao ponto dos dois jogarem bola juntos, de ele ir para a casa de Edir Macedo ir para a casa dele ter orado pela mãe de Edir Macedo, quando a mãe de Edir Macedo passou por dificuldade lá, de algum tipo de doença. Enfim, ele era muito próximo do bispo da Igreja Universal. Ele passou um tempo também como missionário na África. É interessante que, do ponto de vista meramente mercadológico e humano, ele foi uma pessoa bem sucedida. A Igreja Universal do Reino de Deus cresce muito quando ele vai ser missionário lá na África. Ele foi missionário lá em Moçambique, e ele passou um certo período de tempo da vida dele, do qual é interessante que nem ele mesmo sabe informar quanto tempo passou, mas o seu ministério foi extremamente influente na Igreja Universal do Reino de Deus lá na África. Em 1996, acontece o naufrágio, uma história que ele gosta e costuma comentar constantemente, se gloriar de que Deus o usou, tornou-se quase que uma história folclórica, se é que essa palavra pode ter um bom sentido, dentro da própria Igreja Mundial do Poder de Deus, de como seu líder maior teve um livramento de Deus e como Deus agiu poderosamente na vida daquele líder. Então, em 1996, ainda em Moçambique, ele sofreu um naufrágio que se tornou notícia em todos os veículos de comunicação da época. Se você pesquisar a Folha de São Paulo, Veja, todas as revistas e jornais mais importantes da época noticiaram esse acontecimento. Mas o próprio bispo narra assim esse episódio do seu naufrágio. Diz ele: em 1996, isso é o bispo falando, eu morava em Moçambique, África. Eu e mais 3 pastores sofremos um naufrágio em pleno alto mar. Como fazíamos um trabalho social semanalmente, quando nós pescávamos, com licença do próprio governo, toneladas de peixe. Então era normal a prática da pesca, com o único objetivo de matar a fome de milhares de crianças, jovens, mulheres e pais de família que viviam na miséria. Era maravilhoso esse trabalho. No dia 21 de maio de 1996, saíamos para pescar, e quando estávamos em alto mar, a mais de 20 quilômetros da terra, o barco começou a afundar em meio aos tubarões tigres que viviam naquela região.
fomos sabotados com a retirada de um parafuso traseiro do nosso bar. Apesar da nossa fé em Deus, o desespero foi grande. Tínhamos apenas 3 coletes salva-vidas, que pedi aos pastores para usarem, e disse, afirma o apóstolo que falou para os pastores: não saiam daqui, enquanto eu vou buscar socorro, e nada lhe acontecerá. Lembrando-se de que minha palavra não cai no chão e Deus é conosco. Naquela época, eu pesava 153 quilos. Ele é um cara que tem 1,90 m, né? Ele é alto. Mas mesmo assim fui nadando em busca de ajuda. Infelizmente, 2 pastores resolveram sair da boia de sinalização e começaram a nadar. Infelizmente, os tubarões os engoliram. Apenas o pastor que permaneceu na boia foi salvo depois de várias horas de sofrimento. Foi um momento impressionante na minha vida, e que está escrito na Bíblia, realmente aconteceu comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Foram mais de 7 horas com cãibras, dores nos braços, nas pernas, olhos sangrando devido à salinidade do mar, e o pior, em meio a enormes tubarões que nadavam ao meu redor. Várias vezes gritei pelo meu Deus, em quem sempre confiei. Foi um livramento fora do comum, um milagre mesmo, afirmou o apóstolo. E cada vez que eu pensava no povo sofrido da África, na minha esposa, nas minhas filhas, eu chorava pedindo a Deus que me salvasse. Mas, como o Senhor dos Exércitos tem poder sobre os céus e a terra, Ele enviou anjos para me salvar. E quando as minhas forças já estavam acabando, fiquei inconsciente por alguns segundos. Quando acordei, estava sendo carregado por 2 homens, ou seja, por 2 anjos. Perguntei-lhe que língua eles falavam. Eles responderam-me, uma delas que eu soubesse, inclusive a língua portuguesa, mas era para apenas eu descansar, não falar nada, e que vieram apenas prestar socorro. Um dos momentos mais gloriosos na vida do próprio apóstolo, segundo ele mesmo, foi esse momento desse naufrágio, onde ele teve encontro com 2 anjos. E é interessante que ele meio que faz uma paródia da própria Bíblia, quando ele diz que disse para os pastores que ali estavam, não saiam daqui, porque Deus vai honrar a minha palavra, como se fosse o apóstolo Paulo lá em Atos, que disse, olha, vocês não desçam, como eu estou dizendo, porque se vocês descerem, vocês perecerão. Então, o apóstolo Valdomiro Santiago também vê como algo marcante na sua vida, esse livramento que ele teve lá na cidade de Moçambique, quando foi pescar, aonde 2 amigos seus morreram, aonde um outro pastor sobreviveu, e ele saiu nadando, e segundo ele foi carregado pelos próprios anjos. Isso é algo marcante na vida, não só do apóstolo Valdemiro, mas também na vida da própria Igreja Mundial do Poder de Deus, que vende livros, vende CDs, vende DVDs, hoje eu acho que nem vende mais isso, mas contando esse testemunho eletrizante do próprio Valdemiro Santiago, aonde supostamente anjos tinham vindo o ajudar. Dando prosseguimento a isso, ainda com uma história antecedente da Igreja Mundial do Poder de Deus, a gente vai ver que, ao voltar para o Brasil, o apóstolo, que até então era bispo, o bispo Valdemiro, se desliga da Igreja Universal do Reino de Deus, depois de 18 anos de ministério. Algumas fontes dizem que foi em 1997, isso daí, outros dizem que foi em 1998, seja como for. Ele volta e, com isso, acaba se desligando da Igreja Universal do Reino de Deus. Há uma disputa muito grande para saber o que realmente aconteceu para que houvesse esse tipo de ruptura.
Se vocês pegarem o apóstolo Valdemiro Santiago falando sobre o assunto, normalmente ele desvia, ele não gosta muito de falar sobre essa questão da ruptura com Edir Macedo. Se vocês pegarem lá no YouTube, por exemplo, você vai ver que Ratinho faz esse tipo de pergunta a ele, se ele tem alguma mágoa de Edir Macedo, ou teve algum problema, e ele não gosta muito de falar sobre essa questão, não. Ele sempre tenta desviar desse assunto. Então ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu quando houve essa ruptura, o que é que causou? O que a gente sabe é o que ele diz, ou o mais próximo que a gente consegue descobrir sobre a versão do próprio Valdemiro, é o seguinte, falando ele sobre esse assunto: as igrejas perderam sua razão de existir, aprofundaram-se em verdadeiros lamaçais políticos, interessando-se apenas pelo dinheiro, ao invés de se preocuparem com a obra de Deus e com o seu rebanho. É o máximo que a gente sabe a respeito daquela história, pelo menos da versão do próprio Valdemiro Santiago. Ele diz que, quando ele voltou, ele tentou então, ao se deparar com esse tipo de situação, que ele diz que havia muita politicagem, pensando muito dinheiro, estavam se esquecendo da obra de Deus, mas não fala exatamente o que é que estava acontecendo. Ele diz que decidiu então largar a Igreja Universal e iniciar um novo ministério. Mas ele diz que, ao ser contactado com as pessoas que ele conhecia, os seus amigos de antigamente, lembre-se que ele passou 18 anos na Igreja Universal. Então, ao se deparar com os seus amigos faziam chacota dele: ah, rapaz, você vai sair desse ministério, mas você vai voltar depois chorando, humilhado. E ele diz que foi por muitas pessoas próximas a ele, até por pessoas que foram curadas por ele, foi humilhado, foi feito motivo de chacota, brincavam da sua fé, diziam que ele não ia dar encanto nenhum e que ia voltar rastejando, buscando ajuda. Então, basicamente, a razão que leva o bispo, então, Valdemiro Santiago, a se desligar, é que ele não estava concordando muito com a direção e o propósito que a Igreja Universal estava tomando. Ninguém sabe o que era exatamente. Quem eram essas pessoas? O que era pensar em dinheiro? Era roubar? Era só querer dinheiro e não investir? Ninguém sabe exatamente o que é que Valdemiro queria dizer com isso. Pelo menos, ele nunca falou exatamente o que seria esse tipo de discordância. Então, ele deixa a Igreja Universal do Reino de Deus e, em 1998, ele cria um novo ministério, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, ele se instala, na verdade, na cidade de Sorocaba. E quando ele chega lá, só apenas tinha ele, a sua mulher, suas 2 filhas, e passado uma semana ele começou a evangelizar e tal, e o primeiro culto que ele realiza era composto por 16 pessoas, juntando ele, sua mulher e suas 2 filhas. Ali então se dá o início do novo ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus, apenas com 16 pessoas. E ele diz que, ele contando nos seus relatos, bem a sua personalidade, bem performática, ele diz que evangelizava, não tinha oportunidade de falar em rádios, ia de boca a boca, as pessoas não queriam ouvi-lo, mas no final das contas, para colocar agora nas minhas palavras, Deus deu a vitória a ele, pelo menos segundo a concepção dele, de que ele criou esse ministério no ano de 1998. Para finalizarmos então essa primeira parte sobre a história da Igreja Universal, da Igreja Mundial do Poder de Deus, nós não podemos nos esquecer que a igreja sede, que hoje fica em Sorocaba, ela é uma igreja que hoje, ela abriga cerca de 15 mil pessoas
dentro do seu templo. Mas a Igreja Mundial do Poder de Deus, embora tenha sido fundado lá em São Paulo, o apóstolo ele vem para Pernambuco, em específico para o Recife, depois de ter iniciado a sua obra em 1992. Em 2000 ele decide vir para Recife, fazendo o que geralmente as pessoas, fazendo na contramão do que geralmente as pessoas faziam, que é ter igrejas, por exemplo, que eram fundadas em certas regiões, e se não fosse na região sudeste, eles imediatamente levariam aquela igreja para a região sudeste, ou pelo menos tentariam transferir a sede para a região sudeste, que é a região mais populosa, economicamente mais importante do Brasil. Mas ele fez o contramão, ele fez na contramão do que realmente as pessoas faziam na época. Ele saiu lá de São Paulo e veio para Recife. Essa é uma das questões também que ninguém sabe o que realmente levou o apóstolo Valdemiro a tomar esse tipo de decisão. Ele não comenta muito a respeito disso, não há nos seus escritos exatamente o que levou ele a vir para a cidade de Recife. Então ele vem para a cidade de Recife depois de fundar a Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2000 ele chega aqui em Recife. Depois ele volta para São Paulo, agora vai para o Brás, lá cria a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. E posteriormente ele cria a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Vocês estão vendo ali, né? No slide. A Cidade Mundial dos Sonhos de Deus é um dos 5 maiores templos do mundo. Cabe cerca de 150 mil pessoas. Só de estacionamento dá 2.000 carros na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Ele diz que aquilo ali é um sonho realizado para ele, daquele jeitinho performado que vocês podem ver na internet. Que aquilo ali foi Deus agindo e tal. O ponto é que a Igreja Mundial do Poder de Deus tornou-se uma das maiores denominações do Brasil. Hoje, a Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo estimativas da própria denominação, tem cerca de 6.000 templos espalhados no Brasil e por algumas partes do mundo. Então, se tornou, de fato, uma mega e gigante denominação. Segundo algumas estimativas, há mais de 4 milhões de pessoas que fazem parte da Igreja Mundial do Poder de Deus. Perceba que a história dessas igrejas neopentecostais sempre segue uma linha, pelo menos, que parece bem semelhante ao sempre estar focado numa personalidade que, por alguma razão, cria uma ruptura com a denominação anterior e segue um ministério agora de cura, de prosperidade, como é típico das igrejas neopentecostais. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí um pouco da história da Igreja Mundial do Poder de Deus.